Não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacude em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 15. Estas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, não tinha nada de estranho nessa época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sob a tenda. Mas então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o aumento da circulação levou a criar novos costumes. Não se encontram os costumes dos tempos antigos, senão nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Depois, estes, nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir entre os caridosos dos egoístas. Por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos alojar. Quer dizer, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com que pagar, porque estes são dignos de ouvirem a vossa palavra. Pela sua caridade, vós os reconhecereis. Quanto àqueles que não quisessem nem recebê-los, nem escutá-los, disse aos seus apóstolos para os maldizerem, se imporem a eles, usar de violência e de constrangimento para os converter, não, mas para irem pura e simplesmente para outro lugar e procurar as pessoas de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis a ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu se tomava pela violência, hoje, pela brandura. Então, cabe a cada um de nós, independente da religião, o simpatizante do Espiritismo, não esquecer essa missão que cabe a cada um de nós, como humano até, como cidadão e cidadã. E como nós estamos aqui a passeio, e como o único objetivo é nos melhorarmos,
que o respeito seja o lema de cada um de nós. E a preocupação com o outro, que deixe com o outro, mas que cabe a nós sermos o melhor dentro de casa, que é o nosso primeiro laboratório, e no trabalho, que é a segunda parte onde nós vivemos mais, e onde quer que a gente esteja. Que os ensinamentos de Jesus, a sua brandura, o seu amor, seja constante em nosso dia a dia. É isso aí, meus amigos. Muito bom. Obrigado, Bino, pela leitura comentada. Foi excelente. Vou pedir ao professor Armando Lúcio para fazer a prece inicial. Estimados irmãos em Cristo, vamos levar nosso pensamento ao Pai Maior, fazendo a nossa prece preparatória para os trabalhos de hoje, dizendo assim: ó Deus, Pai amado, Jesus, mestre amigo, estamos aqui nesse instante buscando, na luz das palavras do Evangelho de Jesus, o norte, a referência necessária para prosseguirmos com nossa atividade. Fazer, Senhor, com que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos ser tocados pela luz do Evangelho que nos ensina e faz menos difícil a nossa trajetória. Agradecido, Senhor, rogamos a tua paz e a tua proteção para os nossos comentários que o nosso irmão Saturnino vai proferir no dia de hoje. Muita paz. Meu irmão Saturnino, amigo, irmão, né? Seja bem-vindo, que você já é de casa, e estamos aqui hoje para escutá-lo nas reflexões sobre um tema muito interessante. O tema é o seguinte: seja feliz hoje, né? E aí vamos com a palavra nosso irmão Saturnino para refletir. A gente tem até as 8 horas, depois abre para perguntas e respostas, se tiver alguma questão de debate, senão a gente encerra, tá bom? Um abraço. Okay, obrigado mais uma vez pelo convite, né? E hoje vamos fazer algumas reflexões em torno deste livro, Seja Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E o que é que esse livro vem nos trazer? Como ser possível ser feliz hoje? Na verdade, este livro vem nos mostrar a maneira que a gente deve se portar de forma ética, de forma sábia, no enfrentamento das dificuldades, trabalhando o pensamento nosso, trabalhando a questão de controlar alguns sentimentos negativos que se apodera de nós e que nos fazem infelizes e nos fazem ter dificuldades de encarar a vida, de encontrar realmente alternativa nos momentos de dificuldade. Quando eu estava vendo o tema, preparando, né, eu me lembrei de uma passagem que existe lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é o item 20, né, que é uma afirmação contida lá no livro de Eclesiastes, que diz que a felicidade ainda não é deste mundo. Inclusive lá ele diz, mesmo a pessoa tendo aquilo que tanta gente quer, a juventude, a beleza, a riqueza, mesmo assim ainda não encontra felicidade. Quando a gente vai refletir esse cenário hoje, em que vivemos com as pessoas enfrentando as maiores dificuldades emocionais em função desta pandemia que está dizimando pessoas, está levando muito sofrimento às pessoas, a gente fica se questionando como ser feliz diante do cenário. Não é aquela felicidade que ainda Deus promete a gente na condição de espírito puro, mas sim a condição para que a gente possa se apoderar de um sentimento de tranquilidade, de não se perturbar com facilidade, de encarar as dificuldades e, ao mesmo tempo, conseguir efetivar algumas mudanças
ética em nossos comportamentos, para que a gente realmente se encontre com a paz. Porque as dificuldades, elas são enormes no planeta Terra. Mas, no entanto, a gente tem que ver a necessidade de se manter firme na nossa fé. Aquela fé que remove montanhas. E aí, quando a gente tem essa fé, a gente adquire novas energias, a gente permite a ajuda de benfeitores espirituais em nossas dificuldades. Porque algumas vezes a gente tem a ajuda dos benfeitores, mas, no entanto, a gente não deixa ele adentrar em nosso espaço. A gente vai perceber que o mundo hoje ele é repleto de problemas de natureza efetiva, de natureza econômica, né? Que vai desencabar em problemas de natureza social, que a gente vê os flagelos das pessoas. Quando a gente analisa tudo, vê tudo isso, a gente diz, mas, meu Deus, como é que eu vou ficar bem neste mundo? Mas aqui é um trabalho que a gente está na Terra fazendo para se melhorar, buscar a tranquilidade, mesmo diante dos dramas, mostrando que nós estamos evoluindo, aprendendo a conviver do sofrimento, aprendendo a vencer as dificuldades e, ao mesmo tempo, auxiliando-os mutuamente. Para isso, é necessário que a gente cultive a nossa esperança, a nossa fé em um futuro melhor, busque a alegria de viver, porque muitas vezes a gente esquece que a atual encarnação é um dom que Deus nos dá e nos permite para que a gente possa evoluir. E aí, nesse cenário de tantos dramas que a gente pode começar a conjecturar, passar por nossa mente essas imagens, é necessário desenvolvermos um conceito de paciência, resignação, para que a gente possa realmente enfrentar os problemas de cabeça erguida. Então, esse é um cenário que nós vivemos, cenário de aflições, que muitas vezes esse cenário de aflições são envolvidos em acontecimentos imprevistos sobre determinados aspectos. Mas por quê? Porque a gente idealiza um mundo perfeito, muitas vezes, sem a perspectiva de compreender que, em algum momento, a dificuldade vai surgir em nossas vidas. Sem entender que a dificuldade não é só para o meu vizinho, não é só para aquele rapaz ou aquela moça que eu conheço lá na outra rua. As dificuldades também vêm para mim. E é necessário, muitas vezes, a gente suportar. Muitas vezes a gente vai pensar, a desencarnação é um processo natural, aí começa a fazer todo aquele discurso, mas quando acontece na casa do vizinho, aí quando acontece na nossa casa, muitas vezes a gente entra no processo de depressivo, a gente reclama, a gente às vezes se revolta contra Deus. Há uma necessidade de eu saber trabalhar esses momentos de dificuldade. Que o processo de desencarnação, por exemplo, é algo que é previsível acontecer. Não sabemos quando apenas, mas que a gente tem que trabalhar, principalmente a gente que é da doutrina espírita, que às vezes fala tão bonito, mas a gente tem tantas dificuldades de encarar esse tema, porque é fácil falar com os outros. Muitas vezes a gente se desencanta com perspectiva de futuro que tínhamos. Muitas vezes você vê, fulano tem um futuro brilhante, de repente desencarna. Fulano tem um futuro brilhante, de repente se torna uma pessoa paraplégica. Aí a gente começa a achar que a vida é apenas desencanto, a vida é apenas sofrimento. Mas é necessário que a gente tenha compreensão dos acontecimentos que são imprevistos, que acontecem, mas que não pode ele tomar conta do nosso emocional por completo. Vai existir momentos de abatimento do nosso emocional, vai existir momentos em que a tristeza nos domina, mas, no entanto, a gente tem que ter aquela perspectiva de reagir a esses momentos de dificuldades. Momentos, por exemplo, de enfermidade. Eu tenho a perspectiva de desencarnar de uma hora para outra, todo saudável, mas de repente vem uma enfermidade para mim
e eu fico, por exemplo, sem a condição de se movimentar, e eu não posso me revoltar, eu tenho que compreender que isso é um processo necessário para o meu melhoramento, é uma condição que muitas vezes eu pedi quando estava no mundo espiritual, para que eu fizesse algum reajuste nos meus conceitos, se reajustasse com alguém que eu prejudiquei. Então, são acontecimentos, né, que a gente tem que fazer. E aí a gente entra numa questão primordial no dia a dia, diante das dificuldades, né? A questão é de você ter um controle maior sobre os elementos materiais, aquele apego exagerado, doentio, né, com as pessoas, né? Tudo aquilo que você não puder dar uma solução imediata, a gente tem que manter uma certa distância, não é uma indiferença, mas compreender que em determinados momentos eu sou um ser ilimitado para dar uma solução a um problema de um familiar, de um amigo. Eu preciso ter essa compreensão do meu limite. Muitas vezes a gente se revolta, né? Se revolta, a gente quer ser mais do que as coisas, do que o propósito que Deus nos dá em nossas vidas, muito maior do que as provações. E a gente esquece que essas provações, em geral, foi uma coisa pedida. E hoje o que é que acontece muito no nosso dia a dia? Uma sociedade envolvida por valores que muitas vezes foge da ética cristã. A questão, por exemplo, de amizade. Amizade é algo primordial para que a gente tenha realmente a sensação de estar com alguém que vai nos ouvir, nos assistir, que vai nos apoiar em momentos de dificuldade. Mas hoje entramos numa cultura em que devemos ter medo das pessoas, devemos ter muito cuidado com as pessoas, que as pessoas são más, e a gente entra nessa parafernália toda e acaba, muitas vezes, se isolando, tornando-se um indivíduo antissocial, apesar de, exteriormente, conotar uma ideia de sociabilidade, muitas vezes você está isolado porque não mantém relações realmente de proximidade, relações recíprocas, né? E é interessante, para que a gente possa ilustrar a questão da amizade, como ela é forte, citar um exemplo que está lá no livro, que é a história de Pitias e Damon. Pitias, ele criticava muito o rei Dionísio, né? Quem conta isso é o poeta Cícero, né? Então, ele criticava muito o rei Dionísio, porque ele era um rei tirano, não valorizava as pessoas, só governava para aqueles que ele era um familiar mais comum. E, certa vez, o rei Dionísio chama Pitias, algum sinal de som, chama Pitias e Damon para o palácio dele, para dar uma repreendida. E diz que ele deve parar de macular a honra dele, né? Porque aquilo dali não procede e que está pegando muito mal. Pitias, um rapaz muito corajoso, ele revida, diz, não, eu estou apenas falando o que existe, que é real. Então o rei despede-se deles, dizendo que, numa próxima vez, iria aplicar a penalidade máxima. Como o rei Dionísio não mudou seus comportamentos, o que é que acontece? Ele chama novamente eles dois e, dessa vez, condena o Pitias à morte. E, de uma certa forma irônica, né, o rei Dionísio faz uma pergunta a Pitias. O que é que você gostaria de fazer por último, antes de morrer? Ele disse que seria visitar a mulher e os filhos numa cidade próxima. E o rei, ironizando, isso é um procedimento ardil, você quer, na verdade, fugir daqui, fugir da morte, né? Que garantias eu vou ter? Antes que Pitias responda, o que é que Damon faz? A garantia sou eu. Então, Damon
ele fica no lugar de Pitias. E o rei Dionísio, olha, se ele não voltar, quem vai morrer é você. E quando chega o dia, né, o rei chama, traz Damon, né, do cárcere, e diz, olha, seu amigo não voltou. E Damon diz, olha, ele não voltou é porque algo aconteceu. Mas, com certeza, eu morrerei no lugar dele, mas, no entanto, ele chegará. Mal termina a conversa, e Pitias chega, dizendo que o barco virou, foi assaltado, mas que estava ali. E o rei se impressiona. Como entender tanta sinceridade? O camarada teve a oportunidade de fugir, deixar outra pessoa no seu lugar, e não fez isso, voltou para a morte. Então, Dionísio absolve o Pitias e busca, e diz que a partir dali vai compreender o significado real da amizade, que é uma coisa tão vaga na humanidade, tão ausente na humanidade, né? Essa é uma história que se conta, né, para que a gente tenha uma dimensão do poder da amizade, da dedicação que se pode levar a um irmão, uma amizade sincera, para que a gente possa ilustrar. Então, a amizade sincera, ela é o caminho para o quê? A fraternidade. Porque você renuncia, você se sacrifica, você se importa com o outro, você procura saber como está o outro, em que pode ser útil. Uma amizade que não solicita nada, não impõe coisas, é amizade sincera. E a gente vê isso muito escasso. Então, se não existe amizade sincera, não existe o brotamento daquele sentimento de amor que Jesus nos ensina. Porque muitas vezes a gente diz, são os 2 mandamentos, amar o próximo como a si mesmo. Mas aí a gente esquece que o amor se dá através desta amizade, dessa sinceridade, desse respeito, desta busca de esclarecimento. Jesus, por exemplo, ele foi amigo de todos. Se diz lá no livro que ele foi amigo dos que não tinham amigo. Ele não se importou com o caráter social, com a doença que portava, porque muitas vezes a gente fica, mas fulano é um desequilibrado, fulano é um obsediado, fulano é isso. A gente coloca determinados valores para fulano, beltrano, ciclano, justamente para distanciar-se, porque muitas vezes a gente procura não uma amizade sincera, mas uma amizade em que a gente possa obter alguns valores, algumas conquistas, algum proveito. É aquela amizade interesseira que a gente coloca no dia a dia. Então, para que a gente possa pensar em viver feliz, é necessário buscar o quê? Uma vivência saudável. Por quê? Uma vivência com bons pensamentos, uma vivência em que você busca solidarizar-se com o outro, se importar com o outro, manter essa relação de amizade, ela se torna saudável. E aí a gente vai perceber que há uma perspectiva de melhoria no plano físico e no plano em si da saúde. Porque quando a gente guarda determinados sentimentos, quando a gente deixa de fazer o bem, a caridade, a gente constrói em torno da gente um campo energético muito pesado que vai fazer com que esses pensamentos negativos vá refletir no nosso espírito e surgir as doenças. Há uma necessidade de se buscar trabalhar o conceito de amor, de amizade sincera, vivendo saudavelmente, com bons pensamentos. Porque viver saudável é trabalhar a nossa mente, é cortar aqueles pensamentos que nos atingiria de forma negativa. E aí é necessário a gente exercitar duas coisas, a paciência e a resignação, né? A paciência que vai fazer com que a gente faça a real caridade, né? Conforme Joana de Anjos nos coloca, que a paciência é a ciência da paz, né?
a gente vai ser caridoso conosco mesmo. Precisamos conter o sentido de se revoltar cada dia quando alguém, por exemplo, nos decepciona. Porque se a gente se revoltar contra a pessoa, o maior impactado é a gente mesmo. O ponto negativo vai estar marcado em nosso perispírito. Então, há uma necessidade de a gente trabalhar a questão da resignação para viver de forma saudável. E aí, só que a gente não pode, para viver saudável, dizer, não, eu só vou começar a melhorar os meus pensamentos quando houver um grande acontecimento na minha vida, né? Aí eu lembrei a palestra ontem de Armando, que ele fala na aparência de Jesus a Paulo de Tarso, né? Armando ontem muito bem colocou a presença de Jesus na vida de Paulo de Tarso, o acontecimento extraordinário, mas a questão da grande missão que ele tinha, né? Havia uma necessidade. Só que nós, né, não é, Armando? Não podemos esperar que venha Jesus aparecer à nossa frente, que a gente busque um Gamaliel, né, para ser curado da cegueira, porque a imperfeição de Paulo fez com que ele cegasse, porque ele não tinha a condição. E aí, em pensar em mudar os nossos comportamentos, ele não é para esperar que exista um momento de paz inicial para a gente começar a mudar. É aquele ditado que é na crise que se cresce. Então, quando a gente vê muitas dificuldades, talvez não, certeza, aí está uma luz a nos guiar, a nos indicar o caminho. É necessário a gente aproveitar. Época de sofrimento, época de arrependimento, crises existenciais, são momentos para que a gente possa refletir, para modificar as nossas atitudes. O que é que eu preciso fazer para se sentir melhor? Porque quando a gente começa a combater, por exemplo, a cólera, é muito comum a nós, é uma grande mudança. Imagine você conseguir combater a cólera em si, nos momentos difíceis, porque Deus nos convoca a todo instante à mudança, pelo fato dele ser todo amor. Trabalhar a questão da tolerância. Muitas vezes a gente não tem tolerância para com os outros, né? E a gente cultiva um grande senso de revolta, ideia muitas vezes de vingança, age muitas vezes de forma equivocada, insensata, reage às coisas em vez de agir. Então, são mudanças que a gente precisa efetivar em nossas vidas para que a gente possa realmente encontrar essa felicidade hoje, porque fazendo isso, você consegue encontrar um pouco de tranquilidade, experimentar não aquela paz que Deus promete a todos nós no futuro, aquela paz plena, mas sim uma paz que dá para a gente viver bem, suportar as nossas dores com muita tranquilidade. Mas aí é necessário a mudança. Mas quando mudar? Aí a gente vai pensar o quê? Mudar agora. Mudar agora. Porque o agora é a construção do nosso futuro. Muitas vezes a pessoa se preocupa. E o que é que eu fui ontem? O que você foi ontem é o reflexo do que você é hoje. Mas se hoje você é imperfeito, talvez não fosse interessante ficar procurando o ontem. Vamos pegar o agora para construir o amanhã? É uma necessidade. Aprender a viver em cenário de riqueza e em cenário de pobreza. De acordo com a nossa revolta, né, a gente pode se complicar para o futuro. Então, há uma necessidade de uma resignação ante as dificuldades das provas de riqueza, a prova de pobreza, né? A nossa questão de resistência moral
aos cenários que ocorrem. E muitas vezes, uma ação nossa pode provocar uma mudança muito drástica na programação reencarnacionista. Às vezes a gente faz uma besteira agora que vai ter consequências no futuro. Arruma inimizade, comete um crime, tudo isso tem consequências legais, mas o mais complicado não são as consequências legais, são as consequências no plano espiritual, as consequências em relação à nossa mente, em relação ao nosso perispírito. São consequências nefastas, que muitas vezes a gente se compromete na reencarnação porque não soube viver. De repente, eu estou na prova da riqueza, eu acho que ainda é pouca, os meus bens, vou me corromper. Isso compromete não só a parte jurídica, mas como também toda a parte moral. Ou então, na pobreza, aí vai cometer assaltos. É um comprometimento muito sério. Então, é necessário que a gente pense no que está acontecendo agora, o que está sendo feito, o que é que eu estou planejando para o futuro. Porque a felicidade é um processo de construção, não é algo que está feito de uma hora. Então, é necessário a gente buscar a serenidade. Serenidade é uma palavra-chave, que pouco de nós conseguimos abraçar esta palavra, ser sereno nos momentos de dificuldade. Pensar em que momento eu posso resolver isso, até que ponto eu posso resolver essa questão. Por que é que o que é que eu vou resolver ficando agitado, se maldizendo, reclamando de mim, reclamando dos outros, reclamando de Deus? Aí a gente vai lembrar de um detalhe. Jesus, quando disse, vinde trabalhar hoje na minha vinha, esse convite é feito a nós todos os dias. A gente pensa que a leitura foi de 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, aquela parábola das vinhas. Mas essa parábola das vinhas é contada por Jesus a nós todos os dias. Só que, na nossa imperfeição, a gente fica naquela de disfarçar e dizer, não, tem aquela parábola. Mas aquela parábola é muito atual. Estamos realmente aceitando, vamos dizer, foi feita 2.000 anos atrás. Aceitamos o convite de Jesus para trabalhar efetivamente na vinha dele? Ou estamos dando os primeiros passos apenas? É isso que a gente tem que refletir. O que é que nós estamos fazendo em relação ao trabalho da vinha? O que é que nós estamos fazendo hoje para amanhã sermos melhor? Que tipo de pensamento hoje eu estou cultivando? Que tipo de sentimento eu estou cultivando atualmente? E aí é importante a gente começar a valorizar a alegria de viver. Mas como é que eu posso valorizar a alegria de viver? É eu buscar ter uma consciência tranquila, saber que eu estou procedendo de forma correta, não estou sendo falso com as pessoas, não estou prejudicando as pessoas, não estou desejando mal às pessoas. Quando a gente começa a trabalhar essas questões, refletir em torno disso, a gente percebe que a alegria pode tomar conta da gente. E é necessário trabalhar o nosso auto-amor, né? E muitas vezes a gente pensa, não, eu vou me mostrar satisfeito, alegria, será que o pessoal vai pensar que eu estou meio maluco porque eu estou externando muita felicidade? Não, a gente não pode achar que é uma cartaz de distúrbios quando a gente se mostra bem. Porque muitas vezes as pessoas ficam admiradas quando encontram alguém satisfeito, envolvido em alegria, otimista, acreditando na vida, né? E uma coisa importante, para a gente se sentir bem, exaltar-se mais dentro da alegria, é desenvolver o sentimento gentil com as pessoas. Como é que a gente trata as pessoas? De que forma a gente trata as pessoas? Com que deferência a gente se dirige às pessoas, né? Quando a gente vê as pessoas no erro, falar do erro dela para ela, com a intenção de corrigir, não é falta de gentilidade, não é falta de amorosidade para com as pessoas, né? Mas eu não posso dizer, porque fulano errou, aí eu vou crucificar fulano.
Será que isso não é um reflexo da minha personalidade, que se apercebe dos mesmos erros que fulano está cometendo? Então, eu preciso trabalhar essa questão de mostrar às pessoas o que é que ela está errando, o que é que precisa melhorar, porque sempre alguém, a gente sempre tem condição de ver isso nas outras pessoas. Não é que estamos trilhando ainda o caminho da perfeição, estamos muito longe, mas começamos a dar os primeiros passos. Então é necessário que a gente, mesmo diante das dificuldades, possa orientar, ver os erros dos outros, mas orientar no sentido de construir, de elevar. Aí você se sente bem. Quando você tenta levar o moral de alguém, você se sente bem. Diferente de você querer botar a pessoa para baixo para se sentir maior do que aquela pessoa. Há essa necessidade, né? Então, diante das provações, dos desencantos de natureza afetiva, social, mantenha-se tranquilo. Entenda que é um momento, entenda que aquilo dali é passageiro, porque a gente aprendeu a ver as coisas numa única encarnação. A gente pensa que existe problema infinito, ou ilusão nossa. Aí entra em desespero. Um probleminha assim de uma encarnação. Aí desespero, porque eu vou passar o resto da minha vida, olha só, o resto da minha vida. Até o espírito às vezes diz isso, esquecendo que a vida não termina com o processo de decomposição do corpo. Então é interessante que a gente compreenda a temporalidade do processo de reencarnação como um momento de aperfeiçoamento, e que aqueles problemas, eles estão ali justamente para se corrigir, se ajustarem e não voltar. E o que é que a gente precisa para viver efetivamente na prática do bem? Permanecer-se em atitude de prática do bem. Se a gente buscar vivenciar essa atitude de praticar constantemente o bem, a gente encontra paz no interior. A gente não pode, diante de cenários catastróficos, né, vivenciar essa condição de consumismo exagerado, cultura da futilidade. São elementos que, se a gente adentrar neles, a gente passa por um processo de sofrimento. E muitas vezes a gente esquece de viver a cultura do bem constante, da prática do bem constante, entendendo que isto é um elemento saudável, vai melhorar a nossa condição emocional. Então a gente precisa confiar mais no tempo nosso, no tempo em que estamos vivendo. Vamos apregoar mais os nossos deveres, insistir no culto dos deveres cumprido retamente, né? Quem lembra da história, por exemplo, de São Francisco de Assis, que deixou toda a riqueza, foi criticado por essas atitudes, mas depois muitos seguiram. A permanência dele na prática do bem fez com que muitos seguissem o seu exemplo e se encontrassem numa condição de aperfeiçoamento moral muito acentuado. Porque a permanência no bem, insistir em fazer o bem, mesmo você recebendo as pancadas, que os ingratos, aqueles que não reconhecem, porque a gente tem que fazer o bem sem esperar retorno. Na hora que eu faço o bem esperando retorno, estou negociando. Então, negociar é relação de mercado. E felicidade não se conquista com questões de mercado. Você tem que fazer o bem de forma desinteressada. Isso o Evangelho nos ensina com muita tranquilidade. Mas, diante de tantas dificuldades que vivenciamos, devemos ter uma visão mais aberta para as coisas. O que é o conceito de felicidade? Quais são suas características? Aí devemos pensar na cultura de cada nação, de cada tempo. Porque a felicidade ela é muito relativa para diversas nações e em diversos tempos, né? Alguém poderia dizer, há 50 anos atrás, se eu pudesse dar uma palestra aqui da minha casa e uma ruma de pessoas no mundo puder assistir, eu seria feliz.
Isso poderia ser alguma meta minha de felicidade, uma conquista material, né? Mas hoje eu não posso ter essa perspectiva de felicidade porque isso já existe, né? Então a gente vai criando os nossos conceitos, os elementos que a gente acha que forma o condão da felicidade. Só que a gente não entende, né, que a verdadeira felicidade está numa vinculação afetiva para com o próximo, na prática do bem. Por exemplo, você não desejar ao outro o que não queria para si. Olha só, isso daí é uma forma de ser feliz. Por quê? Se você só pensar nisso, não desejar para o outro o que não queria para si, você não vai praticar o mal. Porque para si mesmo você não vai querer o mal. Olha como é interessante o conceito de felicidade que você pode adquirir, o modo de ser feliz hoje. Você vai se sentir bem. Novas energias se apoderam de você em função desse pensamento positivo ao extremo. Imagine eu chegar na condição de ficar, eu só quero para André tudo aquilo que eu quero para mim. Ou eu não quero para André, para Amanda, tudo aquilo que eu não quero para mim. Se eu chegar a essa condição para todas as pessoas que eu convive, que não conviva, eu serei feliz. É o modo mais fácil de adquirir a felicidade, compreendendo que o conceito de felicidade na Terra ainda é algo relativo, é algo que a gente deve buscar compreender melhor. Mas em si, seguindo esta regra, você encontra felicidade hoje. Você se sente bem hoje. Não é a felicidade plena ainda, a felicidade contínua, porque ainda você vai ter momentos de lamúrias, momentos de enfrentamento de problemas, momentos de fraqueza, mas é todo um processo que a gente tem. E qual é a maior proposta que a vida pode nos dar? O descobrimento do Deus interno nosso. O que é isso? É auto-me descobrir. É a minha identificação plena com a prática do bem. Se eu buscar... Porque os Espíritos falam que nós somos uma fagulha, uma centelha do amor divino. Mas será que a gente descobriu isso mesmo? A gente acredita que somos essa centelha do amor divino, esse foco de amor divino? Até que ponto a gente conhece? Então é preciso, para que a gente tenha uma vida mais tranquila, buscar descobrir o que existe de bom em nós. Muitas vezes a gente só fica com aquela história, eu sou ruim, não presto, sou isso, sou aquilo, mas a gente tem que observar o que é que existe de bom em mim. O que o que é que me identifica com o bem. Qual é a minha identidade com o bem hoje? O que é que eu preciso fazer para eu me aproximar do bem? É necessário que a gente tenha isso. Mas a vida, para que ela viva bem, para que você tenha um bem-estar, é necessário que você se despoje de um sentimento que é muito devastador em nossas vidas. A prepotência. Se você perguntar a alguém, você é prepotente? Aí eu falo, opa, peraí, eu sou não, que falta de respeito é essa, rapaz? Você me perguntar que eu sou prepotente? Um rapaz tão simples, humilde como eu, né? Então a gente tem que trabalhar esse sentimento que ainda que existe em nós, de poder, de mando, de comando exagerado, mas é aquele poder que busca massacrar, busca dizer, eu sou mais do que você. Não é você é uma liderança, mas muitas vezes você quer ser a liderança forçada. Essa é a prepotência. Trabalhar um outro sentimento para que a gente se sinta bem, se sinta feliz hoje, atualmente, é a questão do orgulho e do egoísmo, que o Evangelho nos coloca muito bem. São as duas maiores chagas da humanidade. Será que a gente está trabalhando esse sentimento de orgulho e egoísmo no nosso dia a dia? Buscando desenvolver mecanismo para que a gente se liberte disso? Ou será que a gente ainda não admite a nossa imperfeição?
não parou para refletir em torno do que é que eu faço de errado, em torno do que falta a mim para se completar enquanto sujeito do bem. Não é que a gente está dizendo que você é sujeito do mal, mas muitas vezes nos carece características que nos eleve ao bem, que nos leve ao cume da montanha. Porque é necessário que a gente trabalhe, descubra que tipo de sentimento nosso, que ideia de prepotência está dentro de nós, que não deixa que o outro nos veja, nos percebe. Que muitas vezes fugimos do outro através de escapatórias de prepotência, orgulho, de achar que se pode mais. Muitas vezes isso é uma fuga espetacular para que o outro não chegue a descobrir que a gente é muito inferior, que a gente é muito imperfeito. Então, o que é que uma grande proposta que a vida vai nos dar? Faça o bem o quanto antes puder. Busque fazer. Não revidar o mal com o mal. Porque muitas vezes a gente não tenta revidar o mal. Às vezes alguém nos faz o mal e a gente não pensa no perdão. O perdão como elemento que vai destruir todos os sofrimentos, todas as amarguras que nos toma de conta. O perdão vai fazer com que o nosso coração seja lavado, expurgado tudo aquilo que sufoca o nosso coração. É necessário a gente trabalhar a questão do perdão. E aí a gente tem que refletir, não revidar o mal com o mal. Compreender que o sujeito que nos faz o mal hoje, ele é um sujeito imperfeito, tanto quanto nós. Essa compreensão vai fazer com que nos acalmem. Porque se a gente não refletir sobre esta linha, a gente se revolta, a gente quer massacrar, a gente quer fazer a defesa a todo custo. E é necessário que a gente possa vencer esses obstáculos. No dia a dia, existe testemunhos, né? Como a gente já falou durante a nossa conversa, testemunhos de dor, testemunhos sobre a solidão, existem os constrangimentos que as pessoas nos colocam, né? Mas é necessário que a gente compreenda que esse cenário ainda é preciso para nós mudarmos. Sem as dores, sem as decepções, sem essas dificuldades, nos convidando a todo dia, olha aí o quanto você precisa melhorar. Isso é um convite, essas dores, sofrimento, as angústias, isso é um convite diário às mudanças. Em vez da gente entender isso, a gente se revolta até contra Deus. Muitos vão dizer que Deus não existe. Há uma revolta, não aproveita aquilo que é negativo. Então a gente tem que aproveitar, analisar aquilo que é negativo em nossas vidas, para que a gente possa entender qual é o processo que está desenvolvendo em torno de nós, né? E não cair naquela que as pessoas falam, não vou fazer o bem não, porque só me dão pancada, só dão cipuada. Mas, ora, eu não posso fazer o bem achando, já está aí no final, né, André? Achando que eu vou receber o bem. Será que eu sou tão merecedor de um retorno, de um bem imediato? Ou será que esse bem não é só para eu pagar as besteiras que eu já fiz nessa encarnação ou em outras vidas? Será que a gente tem condição de refletir quando alguém nos dá retorno negativo em relação a uma boa ação nossa, né? Se a gente for pensar nas dificuldades, vamos avaliar o seguinte: aqueles reis, despotas, ricos e etc., que viviam no passado, na história, né? Um passado muito cruel, mandava matar, guerreava. Esses vencedores, onde estão hoje? Porque às vezes a gente olha muito que é a questão dos vencedores da vida material. Será que esses foram vencedores? Onde eles estarão hoje? No mundo espiritual, já encarnado? Não estariam
estando lá ou estando cá, não estariam expurgando seus erros? Então, a gente deve, de certa forma, se alegrar porque ele não faz mais isso. Não manda matar, não manda espoliar, não aplica penas cruéis. Esses daí passaram. Então se anime, porque você recebeu mal. Muitas vezes a gente está pagando. Uma coisa importante que a gente tem que fazer, que é tão complicado, é buscar o nosso silêncio interior. Temos que aprender a saber responder na hora certa. Temos que aprender a se calar também na hora certa. E só que o grande problema é como é que eu vou saber qual é a hora certa? Eis a questão. Porque e saber calar no momento em que uma palavra possa trazer consequências mais danosas. Mas qual é a nossa tendência? É querer revidar de imediato. É querer dizer, não fico por baixo, não levo desaforo para casa, não faz. Então a gente começa a criar todo um cenário que vai desajustar o nosso psiquismo, vai alterar o nosso perispírito, e isso tem como consequência imediata os desajustes emocionais, desajustes de natureza física, psicopático, né? Então, tem que trabalhar esse sentimento para que desfrutemos hoje de um pouco da felicidade, da paz, né? Aí entra a questão dos pensamentos éticos que nós devemos ter para que não haja esses distúrbios de natureza fisiológica, psicótica, etc. Né? Porque se a gente não tiver uns pensamentos na linha do Cristo, buscando trabalhar todos os sentimentos que nos aprisiona ao sofrimento, a gente vai desajustar o nosso sistema imunológico. Por quê? Os ressentimentos, ciúme, a inveja, a raiva, a ira, né? Tudo isso vai provocar uma mudança hormonal. A glândula endócrina, por exemplo, vai produzir os hormônios de acordo com a nossa forma de agir, nossa forma de pensar, os nossos impulsos de trabalhar. Então, é necessário o controle do pensamento para que a gente não chegue à doença e, consequentemente, a gente esteja bem, a gente esteja desfrutando de boas condições. Quando a gente fala aqui em parar para refletir em torno das nossas imperfeições, a gente tem que ter um cuidado, porque muitas vezes nós compreendemos, meus pensamentos negativos, aí começa a se auto-acusar-se. Eu sou isso. Eu não presto. Aí começa a colocar uma série de acusações a si mesmo, uma auto-acusação. Ou então, entra na onda do desculpismo. Não, mas eu respondi a André de tal jeito porque ele fez isso comigo. Ou então, eu não olhei nem para ele porque também não deu importância a mim. A gente começa a criar uma onda de desculpismo. Ou então a gente começa a se acusar pelos nossos defeitos. Isso daí vai gerar enfermidade. A gente tem que controlar esses pensamentos para que a gente esteja em momento de paz, né? Teríamos muitos outros pontos, né, a gente a debater, mas falando rapidamente, né, que eu acho interessante, é um capítulo lá que trata da questão da mediunidade, que tão bem foi explicada ontem na palestra do Armando, né? O que foram os médios, né? O que os médios fizeram? Em vez dos médios hoje estarem envolvidos no processo enfermo, de solidão, de perseguição, que eles optaram? A mediunidade. E a mediunidade é essa grande oportunidade de servir ao outro, é a oportunidade de fazer a caridade, né? É um processo de renúncia, você começa a renunciar a si mesmo, né? Eu lembro daquela passagem que Jesus fala que há a necessidade de renunciar a si mesmo, né? Então,
é interessante que a gente também, para ser feliz, o pessoal que tem uma mediunidade mais ostensiva, para buscar fazer mais, trabalhar mais. Eu acho interessante, os médicos que eu conheço, a maioria, são empolgados. Eles servem sem aquele enfado. Porque muitas vezes a gente encontra as pessoas, fulano, vamos fazer uma atividade beneficente. Não sei o quê, estou cansado. Mas a gente vê as pessoas hoje buscando trabalhar de uma forma incansável, né? Então, o médium, por exemplo, tem que compreender que ele veio para renovar a sua paisagem mental. E renova através de quê? Das ações do bem, auxiliando encarnados, auxiliando desencarnados, levando os sentimentos para com as pessoas. Então, é interessante que o pessoal que trabalha a questão da mediunidade busque compreender a sua grande missão para se sentir bem, para se sentir feliz. Entender também que é necessário trabalhar a questão da humildade, assumindo as fraquezas que a pessoa tem, né? As suas limitações, né? De forma que, aproveitando as ocorrências, né? Que você tem no dia a dia para se melhorar. Não existe um mal que não traga um bem. Não se exibir muito no que faz, do bem que faz, não está se exibindo. Porque se você se exibe, você não vai se sentir bem. Apesar do seu ego, sua personalidade, querer aparecer mais, isso não vai cultivar o bem em si, não vai trazer felicidade, né? Então, é interessante que a gente tenha essa compreensão de a mudança desses comportamentos vai nos proporcionar um sentimento de paz interior. Vai nos dizer de forma direta que estamos no caminho correto, na prática do bem, no ensinamento do Cristo. E assim a gente se sentir feliz, porque está aprendendo a amar o próximo. Que o Mestre Jesus possa nos envolver em seu amor hoje e sempre. Muita paz a todos. Pronto, André. Muito bem, Saturnina. Pontualidade assim britânica, né? Agradecer aí o Oscar e Bino que abriram a câmera e participaram conosco. Eu tenho refletido que assim, a gente fazendo as palestras, é muito ruim ficar só olhando para o avatar, sabe? Aí, essa interação, mesmo que remota, é muito importante, né? Das pessoas assistindo. Muito bem, minha gente. Eu fiquei refletindo na palestra do Saturnino, muitas questões interessantes, né? Acho que toca na questão da reforma íntima também, né? Esse processo que a gente pode aprofundar um pouco mais. E fiquei pensando também na concepção de Kardec. Vou pedir para Saturnino comentar, né? Que é uma definição que ele traz, que a felicidade é o dever retamente cumprido. Acho muito bacana. Mas eu vou abrir para as pessoas, quem quiser fazer pergunta, quiser fazer comentário, a gente segue conversando aqui. Tá? Pode escrever no chat, pode abrir a câmera e falar, vocês fiquem à vontade. Quem é que tem questão? É interessante, né, quando a gente busca fazer o bem, entendendo que está no caminho ensinado pelo Cristo, né? A gente começa a experimentar essa satisfação, essa alegria, essa felicidade de estar no caminho correto. E na perspectiva de diluir os nossos dramas, os nossos sofrimentos, as nossas imperfeições na prática da boa ação, na prática da caridade, e a gente passa a compreender melhor o sentimento das pessoas, compreender melhor o porquê de determinadas ações, e aprende também a se relevar mais as coisas, algo que é muito difícil, relevar o que os outros nos falam. Saturnino, Bino vai fazer uma colocação, lançar questões.
Sim. Boa noite a todos. Eu queria ter um filho assim, viu? Um Saturnino. Essa fala fácil. E também, André, obrigado pela dica aí, porque até uma gentileza você se mostrar, né, para o palestrante, né? Apesar de pandemia, a gente fica meio escondido, né, com medo de mostrar a cara, né, porque não foi o salão, que não é o nosso caso. Eu sou bonito de todo jeito, mas o tema da palestra do nosso irmão Saturnino é um tema corajoso, porque a gente costuma ver muito propagado no próprio Espiritismo que a felicidade não é desse mundo. E isso pode causar mais um peso que nós não merecemos, porque podemos sim ser felizes agora, né? O negócio é porque a gente cria muita expectativa. A gente não gosta da nossa companhia. Pensa que a felicidade está na companhia do outro. A gente pensa que a felicidade está no casamento. Eu vou fazer alguém feliz. Você é feliz? Então, eterno e imortal é só o amor. E esse amor é um presente que Deus nos deu e nos dá, que é esse momento. Nós só temos esse momento. Ontem já era. O futuro, como diz o ditado popular, pertence a Deus. Então, a nossa vida depende de nossas escolhas agora. É por isso que, apesar de não estar saindo agora, mas eu não saio nenhum dia. Isso eu estou com minha esposa há 21 anos, 22 anos. Nunca saí sem dar um cheiro, um abraço nela. Não é uma preparação para negócio de morte, não. É porque a gente, quando se despedir de uma pessoa que a gente estima, que a gente gosta, ou mesmo que não tenha tanta afinidade, é bom causar impressão. Arickson Cortez Leite, meu colega de trabalho na educação, e nós não temos intervalo quando nós trabalhamos à noite. Mas todo santo dia a gente procura um tempo para uma resenha lá no fundo do colégio. Então, são momentos que para nós é felicidade. Então, o tema que Saturnino trouxe é muito importante, a gente tem que refletir nele. O que nós estamos fazendo na nossa vida, né? Buscando a felicidade onde, se ela está dentro de nós. Então, parabéns, Saturnino, pelo tema, e pela oportunidade e pelo compartilhamento. Obrigado aí. Ok, Bino. Muito boas colocações. Tá vendo? E o homem não quer fazer palestra, rapaz. Hã? O homem não quer fazer palestra, Bino, já chamamos, mas ele não disse que não faz, não. Mas a gente fala o seguinte, a gente diz o tema, aí diz, rapaz, começa a comentar aí, deixa ele falar quando der 8 horas. Não, me encerra aí, mas terminou a palestra. Oi, André, boa noite. Boa noite. Marca aí um dia para Bino fazer uma palestra, que se ele disser que não for, eu acabo nosso relacionamento. Muito bem. Vejam, mas você quer fazer alguma questão, Arickson? Não, é só brincadeira, né? Não, eu acho, concordo aí com vocês, que o professor Bino é uma pessoa que eu conheço largamente, sou muito boa.
e tem uma linha de raciocínio muito clara, muito humana, que se coaduna com o nosso pensamento espírita. Eu acho que ele seria um excelente palestrante, mas também sei que ele é muito tímido, né? Ele é muito tímido. Aí a gente tem que respeitar o tempo de cada um, né? Tá bom, muito bem. Vejam, Armando Luz colocou aqui uma brincadeira também, depois você veja, viu, Bino? Com você aqui. Mas, falando das questões de felicidade, né, isso é muito bom, momentos de alegria, já que a gente falou tanto de felicidade, não foi com reflexão de Saturnino. A Adriana Cunha colocou aqui. Sim, Armando, você quer falar? Fala, Armando. Não, é porque eu vou socializar o que eu coloquei para Dino, porque Bino disse que se amava, né? Porque ele era bonito, que era bonito. Aí quem ama o feio, o bonito lhe parece, ele se ama. Ele se ama. Mas aí a ideia, André, era a gente. A ideia era a gente pegar esses trechos dessas falas de Dino e editar e depois passar numa palestra, sabe? Para ele perceber o quanto ele é capaz de fazer as palestras. A gente editava e depois jogava a palestra de Dino e era palestra, né? Espiritismo, temas diversos. Aí a gente colocava essas questões de Dino aí. Né? Olha, Armando, você está dando ideia e Usca faz, viu? Pois é. Doutor Armando, eu vou contar bem rapidinho. Devido a muita insistência lá da Casa do Caminho, e é um tema que eu gosto muito, é sobre a morte. Então, Fábia Lúcia fez uma provocação e disse: Bino, já que você não quer, porque é muito tempo, vamos fazer uma parceria, eu inicio e você termina. Aí eu fui cair na onda de aceitar. Rapaz, ela fez um preâmbulo de 10 minutos e jogou para mim, sabe? Aí eu fiquei sem jeito, né? Aí aí terminou assim, aí depois eu perguntei a Couto. Era sobre morte, né? Ela disse: Couto, o que você achou da palestra? Eu disse: foi de morte. Aí travou até hoje. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, mas seguindo nessa pauta da felicidade, muito bem, tem aqui duas questões que eu gostaria de trazer para a gente seguir conversando com Saturnino, né? A Adriana fez escreveu um texto aqui que eu acho interessante, né, a gente socializar, para Saturnino comentar. Quando se fala em felicidade, logo se remete à ausência de problemas, de dor, de frustrações. A paz que Jesus ensina é exatamente saber viver nesse mundo com as adversidades que nos são próprias. Essa felicidade contemplativa desejada nos colocaria em situação de êxtase, sem oportunidade de progredir. A paz / felicidade dele não é deste mundo. Nesse sentido, eu fiquei lembrando de uma passagem, né, do Richard Simonetti, que ele diz assim: a felicidade não é uma estação, mas uma forma de caminhar, né? E vou passar aqui para Saturnino comentar. Outra muitas pessoas parabenizaram a palestra, aí o parabeniza também pela palestra, Saturnino. Para mim, é um grande desafio manter o pensamento positivo dentro de um cenário tão adverso como o que estamos vivendo. Mas suas palavras me fizeram refletir, porque a pandemia também veio nos ensinar que a felicidade está nas coisas simples. Exato, eu acho muito interessante essa questão que o Oscar levanta. Como um simples abraço em amigos e familiares. Gostei muito. Pronto, Saturnino. Na verdade, Joana de Ângeles, né, vem nos mostrar a forma de vivermos em paz, né? Desfrutarmos daqueles momentos, de certa forma, com equilíbrio. E hoje, nesse cenário, ter equilíbrio é estar feliz. Quando se fala na felicidade, não é aquela felicidade que Deus promete enquanto espírito puro, mas
É aquele estado de harmonia em que nos encontraremos ante as dificuldades. É o desespero ausente de nossas vidas, mesmo passando pelos maiores sofrimentos. Por exemplo, num cenário de pandemia desse, eu tenho que refletir até que ponto eu posso fazer algo para ajudar. O meu desespero vai ajudar a quem? Eu começo a refletir. Aí eu busco a tranquilidade nessas horas, quando eu consigo responder isso aí. Aí vamos ter cenários que está relacionado às expiações, cenário que está relacionado a questões políticas, né? Que a gente não vai entrar aqui. Mas é aquela coisa, eu tenho que ver o que é que eu estou fazendo para ajudar. Estou fazendo a minha parte hoje, me precavendo para não nem captar o vírus, nem transferir para outras pessoas. Isso já vai ser um motivo para me sentir bem, porque estou fazendo a minha parte, né? E entender que eu sou um ser limitado, que muito não posso fazer, mas que posso ficar aqui batalhando, conversando com um e com o outro, para ver se ele nos ajude a formar uma corrente maior e combater esse cenário. Mas diante da certeza de que não existe sofrimentos duradouros de forma eterna. Então vai passar esse momento. Teremos muitas dores, mas vamos suportar essas dores, porque Deus é maior em nossas vidas, e teremos momentos de paz, sim. Agora, o cenário hoje é difícil, no entanto, a gente tem que buscar tranquilidade para enfrentar ele, pensamento positivo para que o vírus não se propague mais. Porque muitas vezes, quando a gente começa a criar um estado de perturbação, vai ser mais fácil o vírus chegar até mim, né? Porque o meu sistema imunológico vai estar mais complicado, né? Se vier, ele talvez venha com menos intensidade, se eu pensar positivamente. Talvez, é isso que eu penso, né? Muito bom, minha gente. Tem alguém que queira fazer alguma colocação, alguma questão que a gente possa levantar? Porque senão a gente caminha para o final. Eu tenho visto que nesse retorno, né, a gente tem fechado, se alguém não quiser falar, a gente tem fechado justamente essas últimas ocasiões de 8h15. Ou alguém colocou aqui, Maria Isabel, toda palestra foi edificante, mas quando o senhor Saturnino abordou a respeito de fazer o bem, esperando algo em troca, foi de suma importância. Só por valorização do nosso próprio ego. Não é necessário fazer o mal, mas fazer o bem. Tá certo? Muito bom essa reflexão de Maria Isabel. A gente pode caminhar para o final. O que é que você me diz? Você quer fechar com alguma questão que você não colocou? Porque você fecha e a gente faz a prece. A Arixon para fazer a prece. Eu pedi a semana passada, a semana que vem, Armando vai estar conosco, e eu pedi que ele fizesse essa palestra sobre a mediunidade, né? Aí, quem não assistiu, venha-se embora. Essa palestra que o Saturnino citou, muito interessante. Armando vai reproduzir aqui na íntegra, tá bom? Conosco. Ok, mas por mim, André, está tudo tranquilo. Eu acho que a gente já deu para falar em linhas gerais sobre o tema, e por mim eu estou satisfeito. Muito bem. Tá ótimo, amigo. Muito bom. Agradecer, Saturnino, prata da casa, conosco, e vamos, né, seguir adiante, né? Vamos pedir a Arixon para fazer a nossa prece de encerramento e dos trabalhos, né? Ok, então vamos aquietar o nosso espírito, pedindo a Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia nos abençoe a todos. Lembramos-nos sempre de que fazer o bem nesse ato de caridade, nós devemos ter como exemplo a passagem do bom samaritano, que ele faz o bem, concretizando os ensinamentos de Jesus Cristo, sem se preocupar a quem ele estava servindo naquela hora.
ele só queria ser caridade, e ele foi todo caridade. Fazer o bem é um ato simples, onde não se espera glamour, onde não se espera elogio, se faz simplesmente porque é o certo a ser feito. Por isso, Senhor, hoje queremos agradecer pela nossa existência, pelos estudos aqui prestados, por todo o ensinamento que foi concedido e concebido para o nosso aprendizado espiritual, moral, que isso reverbere ao nosso redor, em nossas casas, em nossas famílias, que tenhamos a oportunidade de reencontrar com aqueles entes queridos que nos guiam, que nos intuem bons ensinamentos, bons pensamentos. E também, da mesma forma, posto que nós não somos perfeitos, fatalmente nos encontremos com aqueles irmãos mais necessitados que se unem a nós por alguma falha que nós mesmos tivemos no passado. Por isso que o Senhor nos permita o resgate nosso e daqueles mais necessitados, que nos permita compreender as necessidades pelas quais estamos passando agora, que nos conceba em nossa mente a fluidez de pensamento para orar, ofertar uma simples prece de bom coração a todos aqueles que tanto sofrem, que perderam seus familiares, por todas as doenças. Que o Senhor nos abençoe, nos guie e nos guarde nos bons propósitos dos ensinamentos do Cristo. Que assim seja. Pronto, minha gente, assim seja. Muito bom, foi ótimo, Saturnino, muito obrigado. Obrigado a presença de todos e todas aqui, tá bom? E semana que vem, Armando Lúcio com a mediunidade, tá certo? Depois é Arixon e assim sai na sequência, tá bom? Um abraço, minha gente.